Eu quero em breve, em poucos minutos, deixar uma breve reflexão para você, porque nós priorizamos nessa noite a ceia, esse momento de comunhão, de interação, de entendimento espiritual a respeito deste memorial, dessa prática mensal que procuramos cumprir conforme Jesus deixou. Mas eu quero refletir em poucos minutos, dividir esse tempo com você, através de Mateus capítulo 7. Abra sua Bíblia física, não a digital. Abra sua Bíblia física. Quando eu era jovem, Pedro Soler, né? Tem muito Soler em Alto Alegre. Conheço bastante de algum Soler lá. Gente boa, tudo gente boa. Quando eu era pequeno, eu tinha uma Bíblia pequenininha assim, uma pequena, com aquela letra Jéssica assim, bem pequenininha. Parecia letra de formiga. Aí a gente vai ficando, Aline, mais experiente com os anos. E aquela letra, né, Eli, parece que a gente não vai conseguindo enxergar mais. Eu vejo algumas crianças no departamento infantil, quando tínhamos a escola dominical, mas vai retornar em nome de Jesus, amém? Amém? A criança abre a Bíblia assim, aquela letrinha de formiga. Aí eu olho assim, eu falo, meu Deus, como é que ela consegue ler? Mas eu lembrei que eu lia a mesma Bíblia que ela está lendo. Mas os anos vão passando, e aí você já não consegue ler aquela letra. Aí você já vai para letra média, letra grande e letra gigante. E já vai para o óculos também. Por isso que o tempo passa. E nós temos que aproveitá-lo. Mas eu ainda estou conseguindo aqui, ó, uma letra média, sem o óculos. Estou conseguindo ainda ler. Mas eu tenho óculos de perto e de longe. Capítulo 7 de Mateus. Jesus disse assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como pode você dizer ao seu irmão: deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Eu quero ler só até aí. Pai, em nome de Jesus, nós queremos receber aquilo que vem do Senhor para as nossas vidas. Nós queremos receber, aqueles que estão conosco pela internet também querem receber uma breve reflexão nessa noite daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Porque qualquer coisa que sair desse púlpito, qualquer palavra que representa alimento, que é a tua palavra, ela é sua. Então, que não sejam as minhas palavras, Senhor, mas seja o alimento servido da tua mesa para os teus filhos, porque a palavra sempre será sua, e nós te agradecemos por ela, porque ela traz luz, revelação, entendimento, discernimento no nosso espírito. Por isso nos ajude a compreendê-la cada dia, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, né? Tem uma outra versão, estou me lembrando aqui. Por que você repara na trave, no argueiro? É argueiro e trave. Tem uma outra versão. Essa aqui diz cisco e viga.
Tem uma outra versão que fala argueiro e trava. Bom, seja uma versão ou outra, o que Jesus está querendo dizer, Ele está dizendo o seguinte: olha, você sabe para quem eu acredito para quem Jesus está dizendo isso aqui? Meu entendimento, Jesus está dizendo aqui para aquelas pessoas muito críticas. Você conhece alguém que é muito crítico? O que o crítico faz? Ele fica julgando, ele critica, ele julga, nada está bom, só reclama, não consegue ver nada bom, muito crítico, muito juiz. Então Jesus está dizendo para essas pessoas: olha, para de hipocrisia, para de hipocrisia. Irmãos, vou falar uma coisa para você, um parênteses aqui, ó. Eu tenho só 20 minutos, tá? Aguenta um pouquinho aí. Não tem coisa pior nessa terra. Vou falar para quem está na internet também. Queria que isso aqui fosse para milhares de pessoas, né? Mas eu não sou Luiz Hermínio. Mas também Luiz Hermínio não é Deus. Então quem leva a palavra é o Espírito Santo. Amém? E Benihim também não é Deus. Quem leva a palavra é o Espírito Santo. E se o Zé Mané levar a palavra e o Benihim levar a palavra, se for deles, não vai muito longe. Mas se for carregada de unção de Deus, vai. Então, nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas o que é alguma coisa é o que dá o crescimento. Mas glória a Deus pelos homens de Deus, que nós ouvimos mensagens de unção, de poder, que vem da palavra, que vem de Deus, e são referências para as nossas vidas. E eu louvo a Deus pelos grandes pregadores que Deus tem levantado no Brasil e no mundo. Glória a Deus por isso, também ouço eles. O irmão Nésio, Deus te abençoe, querido. O irmão Nésio ouve muito Luiz Hermínio. 90 anos, Deus te abençoe, irmão Nésio. 90 anos, ouve o Luiz Hermínio. Aquela mensagem mais, né, chapada, como ele diz. Está vendo o que Deus faz? Está pensando que é mais jovem só que vê Luiz Hermínio? Irmão Nésio, 90 aninhos, novo. Vou falar uma coisa para você, irmão Nésio, tu sabe disso. Quando ele aperta a minha mão e a tua, ele aperta com mais força do que eu e você junto. Porque ele tem uma força na mão, parece um alicate. Deus te abençoe. Amém? Deus continue te dando essa força, essa graça para você viver muitos e muitos anos. É o que nós profetizamos e declaramos sobre a tua vida, tua casa e tua família em nome de Jesus. Então, para os críticos, Jesus está dizendo: olha, para de hipocrisia. Você fica criticando, você fica reclamando, nada está bom. Vai tirar a trave do teu olho, para depois você tirar aquilo que está incomodando e você está vendo no olho do teu irmão. Então por que você repara no cisco que está no olho do teu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Por que você fica olhando a trave, o argueiro no olho do teu irmão, que é uma madeirinha fina, um ramozinho, e não olha para a trave, madeira grossa, que está no seu? Ele está dizendo: para de ser crítico, ser hipócrita. Jesus dava umas lambadas, gente. Jesus, quando você achava que ele ia passar a mão, ele dava uma lambada. Quando você achava que ele ia dar uma, ele abraçava. Então por isso que Jesus era imprevisível. Não teve homem nessa terra como Jesus. Primeiro porque não tinha pecado. E segundo porque ele não era previsível. Ele sempre trazia o inesperado. Ele sempre deixava as pessoas atônitas. Quando foram prender ele, e não era a hora, os guardas voltaram para o sumo sacerdote, e ele disse: cadê o homem? Não trouxe? E o que eles disseram? Não pudemos. Pode arrancar nossa cabeça se quiser, porque eles tinham autoridade, os sacerdotes tinham autoridade. Pode fazer o que você quiser com a gente. Mas olha o que eles disseram: nunca ninguém falou como esse homem.
Jesus não era previsível. Jesus não era repetitivo. Jesus não tinha mesmice. Jesus não fazia as mesmas coisas iguais todos os dias. Ele podia fazer até algo igual, mas até o igual de Jesus era diferente. Então, Jesus olha e diz: por que você fica reparando, né, no cisco? Entre o cisco, é isso que eu quero chamar a tua atenção. Entre o cisco do teu irmão e a viga no teu, ele está fazendo uma comparação. Olha, a viga é bem maior do que o cisco. A trave é bem maior que o argueiro. Então ele está dizendo: olha para a tua vida, vai se tratar também, para de ficar criticando as pessoas, para de ficar julgando em demasia, de forma desequilibrada, porque você vai ter melhores condições de poder ver o defeito e o erro do teu irmão. Jesus não está dizendo aqui, queridos, que nós não temos o direito de enxergar o pecado do nosso irmão. Não é isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo aqui: olha, você tem que ser um tapado ignorante, sem discernimento espiritual nenhum, sem enxergar o certo e o errado, sem discernir o que? A mão direita e esquerda, sem discernir espírito de engano, erro, mentira. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo: olha, você precisa sim enxergar os erros, até porque a gente aprende mais vendo o erro do nosso irmão, sem precisar aprender com os nossos erros. Isso é ser sábio. O sábio aprende com o erro do outro. O inteligente, ele aprende com o erro dele e não faz de novo. O sábio, ele não precisa errar para não fazer. Ele vê o outro errando, ele fala: eu não vou fazer isso. Então, o contexto aqui que Jesus fala não significa que nós não vemos o erro das pessoas. Não significa que não podemos confrontar as pessoas no pecado delas. E não significa que não vamos enxergar, não vamos confrontar, não vamos procurar trazer o entendimento no coração delas sobre os seus erros. Mas o que ele está dizendo? Mas faça de forma equilibrada, de forma correta. Porque se você cuidar da sua vida, se você for tratado, enxergar os seus próprios erros, reconhecer também que falha, que precisa de mudança constante, você vai enxergar do teu irmão. Só que você vai saber lidar com o erro dele. Você vai saber tomar as medidas corretas para ajudá-lo, se ele quiser ser ajudado, se ele quiser mudar de vida. Então, quando eu olho para a trave que está no meu olho e enxergo que eu não sou perfeito, que eu erro também, que talvez eu não tenha o mesmo pecado que o seu, que o meu pecado é um e o seu é outro, que talvez eu peco numa área que você não peca, mas talvez você peca numa área que eu não peco. Então, quando eu enxergo isso, quando eu olho para a trave do meu olho, quando eu olho para aquilo que está me impedindo de enxergar com mais eficiência o teu erro, então a hipocrisia é isso, é eu olhar só o seu erro, olhar só as suas falhas, olhar só os seus defeitos e me negar a enxergar os meus. Então Jesus está dizendo: olha, se você só fica olhando, se você é um crítico de plantão e fica procurando só defeito nos outros, mas não para ver que você também tem defeito, e às vezes defeito maior até do que o outro, você é um hipócrita. Jesus está dizendo. Ele não está dizendo você não pode enxergar o erro do outro, você não pode tentar mostrar o erro do outro, não. Ele está dizendo: você deve enxergar os seus, para ter uma habilidade maior de ajudar o outro nos erros dele. Olha aqui, como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente
para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ele não está dizendo que você não vai tentar ajudar o teu irmão mostrando os erros dele. Ele está dizendo, para que você consiga ajudá-lo melhor, para entender os erros dele, é preciso antes você enxergar os seus, porque você vai ter mais condições de ajudá-lo. É isso que ele está dizendo, porque senão você vai ser hipócrita, você só vai ver o dos outros, e não vai ver o seu. É isso que Jesus está ensinando. E olha, não tem coisa pior do que um crítico. O crítico é aquela pessoa que sabe qual é o fim dele? O fim do crítico, que não é equilibrado, e que só vê o defeito do irmão, só vê o erro do irmão, só fica procurando ver onde o irmão erra, para criticar, para julgar, para condenar. Sabe qual é o fim dele? Vai viver sozinho, vai viver isolado. Ninguém vai querer ficar com ele, ninguém vai querer andar com ele, ninguém vai querer estar com ele. Talvez você conheça alguém assim. Então ore por essa pessoa. Senhor, olha, eu estou criticando porque a pessoa tem uma capacidade de enxergar o erro, mas eu te peço sabedoria a essa pessoa, para que ela consiga também enxergar os dela, e ter mais capacidade de ajudar o outro a ver os dele. É isso que Jesus está dizendo. Eu preciso todas as manhãs me avaliar, enxergar os meus, as traves que estão nos meus olhos, porque senão, se eu não enxergar as minhas deficiências, eu sei que a dos outros eu vou enxergar. E isso, querido, é fácil, é ou não é? É fácil a gente enxergar o erro do outro. A gente é perito nisso, a gente vai enxergar o erro dos outros. Agora a questão é, o problema não é eu enxergar o defeito do outro, o problema é eu enxergar primeiro o meu. Se eu enxergar primeiro o meu, eu vou ter mais sabedoria em lidar com o erro dele. E o extremo é perigoso, porque tem gente que não enxerga os seus defeitos, mas enxerga 100% do outro. E aí ele entra nesse lugar perigoso. Nada está bom, tudo está ruim, nada serve, ninguém faz igual ele. Não, você não é insubstituível. Irmãos, você não é insubstituível. Muito menos, obrigado, a pregadora nossa, ai que benção, até testificou, já trouxe até água. A semana que vem alguém vai trazer água para ela, tá bom? Amém? Já é profético isso aqui. Se você não entender isso, sabe o que acontece? Vai ter muito problema na sua vida. Vai ter muito problema na sua vida. E olha, hoje nós estamos vivendo um tempo que quanto menos problema, melhor, né? Como eu falo, aceita que dói menos. Minha mãe diz assim, vem cá que você vai apanhar. Se correr vai ficar pior, vai apanhar mais. Eu falo, então para que eu vou correr? Bate logo. Fizer errado tem que apanhar, tem que ser corrigido. Então, apanhava e acabou. Porque se corresse, ia ser pior, ia apanhar dobrado. Então ela falava, aceita que vai doer menos. Então nós estamos vivendo em tempos difíceis. E nós precisamos entender que relacionamento com as pessoas é muito difícil. Se relacionar hoje é muito difícil. Por quê? Porque ninguém é igual a você. Você tem falha numa área e o outro tem na outra. Então se nós ficarmos só julgando, criticando, nós vamos ser eternos insatisfeitos nessa terra. Eu posso não concordar com você. Meu Deus, acabou meu tempo. Vamos cortar meu microfone daqui 2 minutos. Eu posso não concordar com você, mas eu vou te respeitar. Não, pastor, não tem nada a ver, não é assim, pastor, não sei o que, não concorda. Tá bom, querido, fique em paz. Siga a tua vida. Acabou. Você não é obrigado a concordar comigo 100%. Você tem direito a concordar ou discordar. É um direito seu. Agora, o que Jesus está dizendo é:
para que você ajude o teu irmão nos erros dele, enxergue primeiro os seus. Olhe para você, se enxergando mais pecador do que ele, porque você vai ter condições de ajudar ele no pecado dele. Agora, se ele não quiser enxergar o dele, aí só Deus. O que você vai poder fazer, se ele não enxergar o dele? Pelo menos eu estou enxergando o meu. Agora eu vou tentar ajudar ele a enxergar o dele. Se ele não quiser enxergar o dele, não posso fazer nada. Aí é com ele e Deus. Mas nós precisamos sair daqui entendendo isso. Nós não podemos agir com hipocrisia. Hipocrisia é aquele crítico que vive insatisfeito e vive criticando, e nada está bom, e acha defeito em tudo. E como eu disse, olhar o defeito do outro é fácil. Rapidamente a gente enxerga o defeito das pessoas. Você sabe que às vezes a gente enxerga o defeito das pessoas muito antes dela enxergar o dela? Às vezes Deus usa alguém para falar para ela, às vezes ela mesma enxerga, Deus traz uma luz e enxerga. Mas quando ela enxergou o dela, deixa eu falar uma coisa para você, quando ela enxergou o dela, muitas vezes, anos-luz antes, alguém já estava vendo lá atrás alguns defeitos dela. Então é mais difícil enxergar os próprios defeitos, mas os dos outros, nós somos ligeiros, nós somos rápidos em enxergar. Ah, porque o pastor não fez, ah, porque o pastor não sei o quê, ah, porque a irmã, porque o irmão, ah, porque meu patrão, ah, porque meu vizinho, ah, porque meu primo, ah, você... critica, julga, condena, sentencia. Mas os meus são justificáveis. É diferente. Eu falo essa frase: quem é muito bom em justificativa é péssimo em arrependimento. E a palavra nos chama ao arrependimento. Meu irmão, começou a justificar muito, você pode deixar quieto. É só Deus. Começou a justificar muito, deixa quieto. Você viu que não tem fundamento, deixa para lá. Só ora. Porque quem é bom em justificativa é péssimo em arrependimento. Ali o ladrão na cruz, o que ele faz? O que foi salvo, o que Jesus falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque Jesus viu nele o que, gente? Arrependimento. Acabou. O diálogo ali foi curto. Senhor, lembra-se de mim quando entrares no paraíso. Eu mereço estar nesse lugar aqui e até ir para o inferno, mas o Senhor é justo. O Senhor não merece estar nesse lugar, eu mereço. Jesus falou: fica tranquilo, já vi arrependimento em você. Você já assumiu o BO, como diz. Você já assumiu a nota de culpa. Você já assumiu que o erro é teu e acabou. Está justificado, está perdoado. Vai comigo subir agora para a glória. Daqui a pouquinho, aguenta aí. O que o outro ficou fazendo? O outro ficou condenando Jesus, o outro ficou julgando Jesus, o outro ficou criticando Jesus, o outro ficou afrontando Jesus. Para onde você acha que ele foi? Se só tem céu e inferno. Então, o fim do crítico é ficar sozinho. Ninguém quer ficar com ele, porque nada satisfaz ele, nada está bom. Ele arruma motivo para criticar todo mundo. Mas para finalizar, o que a palavra espera de nós, e a lição que Jesus traz para nós nesse texto, nesses versículos: olhe primeiro para os seus erros, assuma o seu erro. Pastor, mas eu não estou enxergando o meu erro. Eu vou te mostrar, teu erro é esse. Ah, mas ainda assim não concordo. Tá bom, então vai orar, mas o teu erro é esse. Você tem que se arrepender. Ah, mas eu não sinto, ah, mas eu não quero, ah, mas eu acho que não é assim. Tá bom, meu irmão, fique em paz, mas é isso. Vai buscar em Deus então. Acabou, é simples. Ah, veio uma luz, o Espírito Santo se confirmou, falou no meu coração. Ah, tá bom, então tá aqui, estou pedindo perdão, estou me arrependendo. Nós precisamos reconhecer os nossos erros, acabou.
Quando eu erro, eu assumo meu erro, acabou, assumo. Quando eu erro com a minha esposa, eu falo, ó, é o seguinte, eu fiz isso aqui mesmo, estava nervoso, errei, acabou, me perdoa. E acabou, não adianta justificar. Vou justificar o quê? Pecado não se justifica, pecado se arrepende. Amém? Eu posso ouvir um amém? Não tem justificativa para pecado. Para pecado só tem um remédio: arrependimento, e acabou. E finish, the end, acabou. Agora, se eu não compreender que eu preciso me arrepender, eu vou sofrer consequências. Então eu sofri muito por não me arrepender, em muitas situações. E eu sei o preço que eu paguei. Por não me arrepender. Então o Senhor quer que primeiro você olhe para você, enxergue a trave no teu olho, para você ter melhores condições de ver a vulnerabilidade do homem, dos seus pecados, das suas fraquezas, e tentar ajudar o outro para enxergar o argueiro no olho dele. Jesus não está dizendo o que vai ser com o outro, se ele vai enxergar ou não. O contexto não fala isso. O que o texto fala é: veja a sua estrutura, procure mudança e se arrependa dos seus erros, e tente ajudar o outro. Porque às vezes o teu erro é até maior do que o outro, mas enxerga o teu e tente mostrar o erro do outro. Então, se essa prática for diária, a gente vai julgar menos, a gente vai criticar menos, a gente vai olhar com mais misericórdia e compaixão. Agora deixa eu falar uma coisa: olhar com misericórdia e compaixão, você tem que olhar para mim pelos meus erros, você tem que olhar por mim, pelos meus erros e minhas falhas, com misericórdia e compaixão. Mas isso não justifica os meus erros. Você precisa olhar com misericórdia e compaixão, mas quem tem que se arrepender sou eu. Se eu não me arrepender, eu vou prestar contas e vou sofrer as consequências. Mas você tem que olhar com misericórdia e compaixão. Então nós precisamos interagir dessa forma. Olha para você, vê a tua estrutura, vê o que você precisa mudar, vê a tua situação e tenta ajudar o outro. Porque quando eu faço isso, como eu disse, eu vou saber lidar melhor com o erro do outro. Mas não significa que eu não vou deixar de ver o erro seu. Eu vou continuar vendo, mas eu vou tentar resolver o teu erro de uma outra maneira, desde que você queira. Mas eu vou tentar te ajudar a resolver o teu problema. Agora, se você não quiser aceitar que está doente, meu filho, aí é só Deus. Ninguém vai para a mesa de cirurgia obrigado. Ninguém vai receber anestesia obrigado. Tem que querer ir. Tem que admitir que precisa de mudança, de arrependimento. Mas eu preciso entender esse contexto, para o meu bem, para que eu peque menos e para que eu tenha condições de te ajudar. E você ter condições de me ajudar também, é recíproco, é de ambos os lados, porque ninguém é melhor do que ninguém. Então fica essa lição para o teu coração. Se você agir assim, se você acordar toda manhã pedindo a Deus: Deus, tem misericórdia de mim. Talvez o meu irmão está vendo meu erro faz muito tempo, mas eu não estou enxergando ele, o erro. Então me ajude a enxergar. E a gente é especialista em ver defeito na vida dos outros, em criticar os outros, em julgar os outros. Mas dificilmente a gente julga nós mesmos. A gente fica olhando. Você fica o dia inteiro olhando para o teu defeito? Você fica o dia inteiro olhando para onde você está errado? Deveria ficar, eu também deveria. Eu também deveria ficar olhando o dia inteiro. Onde eu estou pecando agora, onde eu estou errando agora, onde eu estou falhando agora, onde que eu preciso melhorar, onde que eu errei de manhã, onde não posso errar tarde. A gente fica assim? Não fica. Porque se a gente ficasse assim, a gente ia olhar menos o erro do outro. Mas qualquer vírgula que acontece com o outro, nós já nos levantamos, já acusamos, já damos a nossa opinião, já sentenciamos, já julgamos. É do ser humano, querido. Isso é do ser humano, é da natureza humana. A gente faz isso mesmo. Eu faço, você faz.
Então vamos olhar para aquilo que Jesus diz. É desafio? É desafio para mim e para você, diário. É desafio. Vamos procurar olhar primeiro para os nossos erros. Pedir para o Senhor tirar a trave dos nossos olhos, para que a gente tenha a condição de ajudar do cisco lá do olho do nosso irmão. Vamos fazer essa parte nossa. E avalie se você tem sido muito crítico, muito juiz. Nada está bom. Fala de todo mundo. Reclama de todo mundo. Critica todo mundo. Julga todo mundo. Ninguém serve. Conhece alguém assim? Você conhece alguém assim? Sempre tem alguém assim perto da gente. Sempre tem alguém que a gente conhece, né? A gente só precisa ver se a gente é um desses, que precisa mudar. Às vezes eu me vejo criticando no meu dia a dia. Às vezes eu me pego criticando. Eu falo, Jesus, me perdoa. Nossa, hoje eu estou criticando muito. Nossa, estou reclamando demais hoje. Meu Deus, não posso. Não, deixa eu mudar. Me perdoa. Aí já começo a fazer a lista pedindo perdão. Porque às vezes eu me pego assim. Graças a Deus, irmão, eu não sou hipócrita. Não sou hipócrita. Eu tenho 1001 defeitos. Mas hipócrita eu não sou. Hipócrita eu nunca fui e não vou ser. Hipocrisia não. Fazer até um slogan, né? Hipocrisia não. Hipócrita eu não sou. E às vezes eu me pego. O Espírito Santo dá uma chacoalhada assim e falou: hoje tá legal não, hein? Tá vendo defeito aí demais. Começa a olhar o teu. Aí eu dou aquela freada. Eu começo a me consertar, me ajustar. Porque eu não quero ser hipócrita. Eu não quero ficar vendo só defeito nos outros e não olhar os meus. Então vamos romper essa semana com esse desafio. Vamos vencer. Vamos ouvir o que Jesus disse. Vamos avaliar a nossa vida de manhã, nossa vida à tarde, nossa vida à noite. E quando você vê o defeito do teu irmão, você vai orar para que Deus o ajude a enxergar o dele. E se for o caso, te ajudá-lo a enxergar também. E vamos manter um equilíbrio, né? Vamos procurar não sermos muito críticos, muito juízes, porque você nunca estará bem consigo mesmo. Você nunca vai estar bem, porque isso impede a alegria. Eu tenho defeito e você tem. Vamos continuar tendo. Só que só tem uma solução para defeito, para falha, para imperfeição e para o pecado. Uma palavra: arrependimento. Amém? Se arrependa dos seus pecados. E eu preciso me arrepender dos meus. Esse é o ponto importantíssimo. E depois orarmos para que Deus traga arrependimento para a vida daqueles ao nosso redor. Mas vamos buscar primeiro o nosso. Arrependei-vos, vamos nos arrepender dos nossos pecados.